Bom, na aula passada nós vimos a parte mais da revisão das relações trigonométricas, né, no círculo trigonométrico. Especificamente hoje nós vamos começar a revisar a parte da lei dos senos. Bom, em que situação você vai usar a lei dos senos? Geralmente, pessoal, é quando você tem um triângulo, né, e você conhece basicamente todos os ângulos internos desse triângulo. As questões que envolvem lei dos senos têm essa característica, certo? Nesse caso aqui, você pode perceber que nós temos todos os ângulos internos desse triângulo, né? Você consegue determinar o valor de todos os ângulos internos. No caso aqui eu tenho um de 120, tenho um de 45, e se você precisar desse terceiro aqui, é só ver o que é que falta para completar os 180 graus, certo? Mas vamos ver o que a questão quer primeiro. Determine o comprimento de AB, né, no triângulo. Então, na verdade, ele está querendo esse lado aqui, ó. Vou chamar esse lado aqui de X. Bom, para usar a lei dos senos, o que é que você precisa ter, né? Ó, se você quer saber esse lado X, a ideia é que você tenha o ângulo oposto ao X e que você tenha um outro lado conhecido, a medida, e também tenha o ângulo oposto. Então, basicamente, é isso que você precisa para usar a lei dos senos, né? Nesse caso, aí você tem o necessário, certo? E o que é que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte, ó. Para qualquer triângulo, se você tomar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, então, se eu pegar o lado X e dividir pelo seno de 120, né? Essa divisão, ela dá sempre o mesmo número. Ela é uma constante, certo? Ou seja, se eu fizer essa mesma divisão com o outro lado, né? Vai dar a mesma coisa. Então, se eu pegar aí o 4 raiz de 2 e dividir pelo seno do seu ângulo oposto, opa, já ia botar o resultado. O seno de 45 graus, né? Então, essas duas divisões, elas são equivalentes, dá a mesma coisa, né? Repetindo novamente, o que é que são essas divisões? É a medida de um lado e embaixo tem a medida do seno do ângulo oposto a esse lado. Certo? É nessa sequência aí. Você montou isso aí, pronto, você acabou o problema. Aí, claro, você precisa saber calcular o seno, né? E mais para frente depois você vai ver que precisa também calcular o cosseno de alguns ângulos que são notáveis. No caso aqui, você precisa calcular o seno de 120 e você precisa calcular o seno de 45. Então, vamos aqui. O seno de 45 não deve ser segredo, né? Seno de 45 tem naquela tabelinha famosa, né, que tem a músicazinha para construir e tudo mais. Então, o seno de 45 não tem novidade, é raiz de 2 sobre 2, certo? O seno de 120, aí você precisa lá da ideia do círculo trigonométrico, né? Porque quando é que você precisa do círculo trigonométrico? Quando esse ângulo for maior do que 90 graus. Maior ou igual a 90, né? Então, onde é que está o 120 lá no círculo trigonométrico? O 120 está no segundo quadrante. Isso quer dizer que o 120 ele tem um simétrico aqui, ó, no primeiro. E como é que você identifica o simétrico? Como é que você identifica esse simétrico aqui? Basta você ver o que é que falta para completar 180. No caso aqui é o 60. Por que isso é importante saber? Porque o seno de 120 vai ser exatamente igual ao seno de 60, certo? E o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Aí você pode pensar, professor, ele não pode variar o sinal, né? Pode, mas no caso aqui do seno, ele é positivo tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Certo? E negativo nos dois de baixo aqui. Quando eu falo do seno, né? Ok, então você vai só substituir aqui. Então vai ficar, ó, x
sobre raiz de 3 dividido por 2 igual a 4 raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Beleza? Aí aqui agora você vai pegar a sua faca e você vai cortar um bocado de coisa. Quando você tem duas frações aqui no denominador e eles têm o mesmo denominador, né? No caso aqui o 3, raiz de 3 sobre 2 e aqui raiz de 2 sobre 2, você pode cancelar esses caras, ó. Não tem nenhum problema. Outra coisa que acontece aqui é que ficou aqui raiz de 2 em cima e aqui raiz de 2 embaixo. Também você pode cortar, ó. Beleza? E aí você vai ficar com quem? X sobre raiz de 3 igual a 4. E agora, isolando o x aí, você só pegar essa raiz de 3 e passar multiplicando, vai ficar 4 raiz de 3. A unidade aqui, ele não expressou, né? Então, deixa assim mesmo. 4 raiz de 3 aí é o valor do lado AB, ok? E é isso. A ideia basicamente é essa. Questão número 2. Sabendo que o seno de alfa é 2/3, determine o valor de x no triângulo, né? Então vamos aqui. Bom, nós temos aqui um lado conhecido, tem o ângulo oposto a ele, né? De certa forma, está indicado. Tem o lado que está desconhecido e tem o ângulo oposto a ele. A ideia é realmente a lei dos senos aqui, certo? Geralmente, pessoal, a lei do cosseno, né, que vocês sabem que já tem a lei do cosseno, você tem mais lados, né, indicados, com valor conhecido, né? E já para a lei dos senos, não, você tem mais ângulos, envolve mais a questão dos ângulos. Então, vamos aqui. Então, o que eu posso escrever aqui pela lei dos senos? Se eu pegar aqui o lado que mede x e dividir pelo seno do seu ângulo oposto, que no caso aí o ângulo oposto a x é o 60, né? Isso deve ser igual a quem? Se eu pegar o 5 raiz de 3 e dividir pelo seno do seu ângulo oposto, que no caso aqui é alfa. Ok. Então, x, né, sobre o seno de 60. O seno de 60 tem na nossa tabelinha lá famosa, né? E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O seno de alfa. Quanto é que é o seno de alfa? O seno de alfa vem informado aqui na questão, ó. O seno de alfa é 2/3. Ok. O que é que nós podemos fazer agora? Perceba que aqui não dá para cancelar esse 2 com 3, né? Esse 5 também não dá para cancelar com 2. O raiz de 3 também não dá. Então, o que é que você vai fazer aqui? Vamos lá. A ideia aqui, pessoal, é você realmente multiplicar os meios pelos extremos, né? Então, você vai pegar aqui o 2/3 e multiplicar por x igual, né, ao raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 5 raiz de 3. Ok? Aqui é só usar a questão aí da multiplicação em forma de x. Ó. Então, aqui vai ficar 2/3 vezes x igual a... Esse raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Eu acho que já está manjado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que dá 3. Certo? Então, isso aqui vai ficar, ó, 5 vezes 3 sobre 2. Então, 2/3 de x é igual a 15 sobre 2. Beleza? Ok. O que você vai fazer agora? Esse 2/3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vou botar aqui para cima. Então, x vai ficar igual a 15 sobre 2, né? Deixa eu botar aqui direitinho. 15 sobre 2 dividido por 2/3. Né? Aí, quando você tem a divisão de duas frações, você repete a primeira fração
e multiplica pelo inverso da segunda, né? O inverso de uma fração é só você inverter, né, o numerador pelo denominador. Então vai ficar 3 meios aqui, ó. Então aqui o que você pode fazer? 15 vezes 3 dá 45 e 2 vezes 2 dá 4. 45 sobre 4 é o valor de x, certo? E pronto, é só isso. Claro, se você quiser aproximar, é só dividir na calculadora, né? Mas deixa assim mesmo, fica tranquilo, não tem problema. Mas se você dividir, isso aqui vai dar o quê? 44 por 4 dá 11. Aí vai sobrar 1 para dividir para 4, que dá 0,25, né? 11,25, se você quiser também deixar em decimal. E é exato também, né, esse valor? Ok, só isso. Tranquilo, né? Vamos aqui. Determine o seno de A no triângulo, né? O A, quem é o A, né? O A, ele está falando que é esse ângulo aqui, ó. O A é esse ângulo. Então, vamos aqui. Eu tenho o seguinte. Pela lei dos senos, eu posso pegar esse 5 e dividir pelo seno do seu ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto a 5? É o A. Então, eu vou dividir pelo seno de A. O 10 raiz de 2, eu posso dividir pelo seno de 45. Beleza? Ok, o que eu vou fazer mais agora? Esse seno de 45 eu conheço, né? O seno de 45, pessoal, tem na tabela também a raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar assim, ó, 5 dividido pelo seno de A é igual a 10 raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Beleza? O que dá para fazer aqui? Se você quiser cancelar esse raiz de 2 por raiz de 2, você pode também. Certo? Vai ficar aqui, ó, 5 sobre o seno de A é igual a... Aí o que vai acontecer aqui? Muito cuidado nessa hora. Ó. Esse raiz de 2 vai cancelar com esse raiz de 2. Certo? E o que vai ficar? Vai ficar o 10 de cima que ficou. E esse cancelamento aqui do raiz de 2 ficou 1. Certo? Então vai ficar aqui 1 meio. Ó. 1 meio aqui embaixo. Beleza, vai ficar 5 dividido pelo seno de A igual a 10 dividido por 1 meio. Quando eu tenho esse 10 dividido por 1 meio, quando você pega um número dividido por 1 meio, é a mesma coisa que você dobrar esse número, certo? Então esse cara aqui dá 20, ó, certo? Aí aqui você faz o seguinte, multiplica aqui os meios pelos extremos, né? Vai ficar aqui, ó, 20 vezes o seno de A igual a 1 vezes 5, que é 5. Então, o seno de A é 5 sobre 20. Portanto, o seno de A, né? Esse 5 sobre 20 dá para a gente simplificar por 5. Simplificando tudo por 5, fica o quê? 1/4. E fechou. O seno de A é 1/4. Questão número 4 diz assim, ó, qual é o valor de x na figura? Então tá aí, no caso você tem dois triângulos, pessoal. Então tome cuidado aí, você não vai aplicar a lei do seno nos dois triângulos tudo junto, né? Você tem que ver uma estratégia para ir devagar, né? Usar duas vezes, ou usar só num triângulo e no outro não, ou usar nos dois, né? Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vamos aqui. Olhando aqui para o triângulo que tem a incógnita, olha o que acontece. Do x eu tenho o ângulo oposto, né? Então se eu pegar aqui o x e dividir pelo seno de 30, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a esse lado aqui, chamado de y, dividindo pelo seno de 60. Só que nesse caso aí eu vou ter duas variáveis, né? Tenho duas variáveis, o x e o y. Não dá para a gente encontrar
o valor de duas variáveis com uma única equação, né? E aí, no caso, a ideia aqui agora é tentar achar esse y, porque se eu achar esse y, o negócio fica mais fácil, né? E aí, como é que nós vamos achar esse y? Nós nos remetemos ao outro triângulo, porque nesse outro triângulo aqui, se eu pegar esse y e dividir pelo seno de 60, dá a mesma coisa que se eu pegar quem? O 4 raiz de 2 e dividir pelo seno de 45. Então a ideia aí é usar a lei do seno nos dois triângulos, né? Justamente para ir atrás desse lado que é comum aos dois, né? Então o detalhe é esse lado aí. Pronto, resolvendo essa primeira equação aqui do y, né? Vamos ficar assim, ó, y sobre o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí vai ficar aqui 4 raiz de 2 sobre o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E eu acho que essa conta nós fizemos hoje, né? Mas vamos aqui, ó. O que é que morre aqui tudo? Ó, esse 2 com esse 2, esse raiz de 2 com esse raiz de 2, né? Vai ficar só y igual a 4 vezes a raiz de 3 aqui, multiplicando em forma de x, ó. Se nós temos esse y, né? Agora dá pra gente vir aqui, ó. Então, x sobre seno de 30 é 1 meio, né? O y foi achado, que é 4 raiz de 3. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Olha agora o que é que morre também. Olha que conta boa, né? Essas contas, quando acontecem, é mil maravilha. Deixa eu botar aqui o seno certo, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, beleza? E aí eu consigo, ó, matar esse 2 com esse 2, o raiz de 3 com raiz de 3, e ficou só o quê? Só 4. Mil maravilha se acontecer uma conta dessa, né, não? Muito bom. Pronto, o x é 4 e morreu a questão. Sem nenhum problema. Determine o valor de x no triângulo a seguir. Vamos lá. Aí nesse caso aqui, olha o detalhe. Nesse caso aqui, observe quantos ângulos internos eu tenho nesse triângulo, né? Eu só tenho, assim, eu tenho os 3, mas conhecidos eu tenho só um, né? Só o de 45. Aí você pode pensar, professor, esse ângulo aqui é de 90. Tá aqui, ó. Aí a resposta é, quem garante? Quem garante que esse ângulo é de 90? Que informação do texto está dizendo que isso é 90? Ninguém está dizendo que isso é 90, certo? Em matemática, você não pode ir pela figura, certo? Então, se ele está dizendo isso aí, ele está com um formato aqui parecido com 90, não vá nessa, né? Pode ser que não seja. A menos que ele colocasse aqui, ó. Se ele botasse esse símbolo aqui, beleza. Ou se ele dissesse lá em cima, no texto, que o triângulo era retângulo, beleza, você poderia considerar. Mas nesse caso aí, você não sabe se esse triângulo é retângulo. Você não sabe isso, certo? Então, nesse caso, você tem que encarar como se você não soubesse também. E qual a estratégia aqui, ó? Agora, perceba que nós temos dois lados, né? E o ângulo formado por esses dois lados. Então, aqui é onde começa, né, a nós trabalharmos a lei do cosseno. Então, aqui não cabe mais a lei dos senos. Por que não cabe mais a lei dos senos aqui, professor? Vamos ver, ó. Porque se você pegar aqui, ó, o x pelo seno do ângulo oposto, seno de 45, devia ser igual a quem? Ao 6, por exemplo, dividido pelo seno desse ângulo. Só que eu não sei quem é esse ângulo, certo? E aí vai ficar com duas variáveis, o alfa e o x. Mesma coisa se eu pegar desse outro também, ó. Eu não conheço quem é esse ângulo. Ok? Por isso que não é uma questão matadora usar a lei dos senos aí. Então não cabe a lei dos senos aqui, não vai dar certo. Você vai ficar com muitas variáveis e a ideia não é essa. A ideia é ficar apenas com uma variável desconhecida, né, na sua conta. Então aqui vamos usar a lei do cosseno.
E aí talvez seja a lei mais, de certa forma, mais longa, mais comprida, né? Em questão de expressão. Mas não é tão difícil de a gente decorar, não. Ó, então, como é que funciona a lei do cosseno? Você pega o lado que você quer descobrir, né? E também observa quem é o seu ângulo oposto. No caso aí, o ângulo aqui é 45. Então, o que você vai fazer? Então, você começa a conta assim, ó. Você pega o lado que você quer descobrir ao quadrado, certo? E depois da igualdade, vai estar as expressões que dependem apenas desses três elementos aqui, ó. Dos dois lados conhecidos, né? E do ângulo. Né? E como é que vai ficar? Primeira coisa é a soma dos quadrados dos lados conhecidos. Então, vai ficar 6 ao quadrado e o 3 raiz de 2 ao quadrado. Primeira coisa que aparece é isso, né? A soma dos quadrados dos lados conhecidos. Pode ser em qualquer ordem, certo? Tanto faz vir o 3 raiz de 2 primeiro ou 6 depois, não tem importância. Depois, menos duas vezes. Esse menos duas vezes é da regra, sempre é menos duas vezes. Duas vezes quem? A multiplicação desses dois lados conhecidos. Então, você vai pegar aqui o 6 vezes 3 raiz de 2 e vezes ainda o cosseno do ângulo conhecido. Então, o cosseno aí do ângulo oposto ao lado que você pegou aqui no começo. Então, cosseno de 45. Pronto. Essa é a lei do cosseno, certo? E agora aqui perceba que nessa minha conta, a única variável, a única coisa desconhecida é o x, certo? E aí pronto, é só começar a fazer conta. 6 ao quadrado é 36. 3 raiz de 2 ao quadrado. Esse quadrado ele eleva tanto o 3 quanto a raiz. Então vai ficar aqui 9. O raiz de 2 ao quadrado fica só 2. Aí menos 2 vezes 6 vezes 3 aqui dá 18. Né? Aí o raiz de 2 repete. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Certo? E aí vai ficar o seguinte, ó. 36 mais 18. Esse 2 aqui cancela com esse, né? Essa raiz de 2 aqui vezes essa dá 2. Então aqui vai ficar 2, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então como é que vai ficar aqui? 18 vezes 2. Beleza? Então x ao quadrado vai ficar 36, né? Mais 18 menos 36. Aí esse 36 aqui morre com esse. Então x ao quadrado é igual a 18. Beleza. E quem vai ser o x? O x vai ser a raiz de 18. E a raiz de 18, você pode dar uma simplificada nela, né? A raiz de 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. A raiz de 9 dá para a gente tirar, que é 3. Então vai ficar 3 raiz de 2. Então x é 3 raiz de 2. Esse é o nosso x.